Improvável que Donald Trump sofra o impeachment ao fim e ao cabo do processo. De toda maneira, é importante entender alguns acontecimentos desses dias nos Estados Unidos. Houve toda a investigação da influência da Rússia na eleição norte-americana e o impeachment foi falado durante todo aquele período. E não havia consenso, ou pelo menos não havia uma maioria folgada entre os deputados democratas de que deveria ser aberto um processo de impeachment. É importante que você tenha em mente o seguinte: a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos é dividida entre democratas e republicanos e também entre democratas mais radicais e aqueles moderados, os democratas de direita, digamos assim, republicanos mais radicais e os republicanos moderados, nesse caso, republicanos de esquerda. Como essa divisão ocorre? Aqueles distritos eleitorais nos quais democratas e republicanos são eleitos com larga vantagem de votos, tanto um quanto o outro são mais radicais. Eles podem falar o que eles quiserem que acabam sendo eleitos naqueles distritos. Porém, os distritos em que a margem é estreita, até 10%, um ganha com 10 pontos percentuais de vantagem, ou democrata ou republicano, esses distritos exigem que o deputado seja mais moderado. O democrata tem um pouco do discurso republicano e práticas, e o republicano tem um pouco do discurso democrata e práticas também. O que aconteceu até agora, até esse episódio da Ucrânia, era que esses deputados mais moderados, dos distritos em que a disputa é mais apertada, eram majoritariamente contra o impeachment. E eles mudaram de posição, mudaram repentinamente, mudaram rapidamente por causa do episódio da Ucrânia. A opinião pública, uma parte importante da opinião pública até agora nos Estados Unidos, que desaprova o governo Trump, também desaprovava o impeachment baseado no caso da Rússia. O desafio hoje para os democratas é um desafio, uma batalha na opinião pública, uma batalha de conquista da opinião pública, é fazer com que mais gente apoie o impeachment, para empurrar primeiro os deputados a aprovarem o processo e, eventualmente, os senadores. E aí é que mora o perigo para os democratas. É muito difícil, praticamente impossível, que o impeachment seja aprovado no Senado. Nos Estados Unidos são eleitos 2 senadores por estado. 50 estados, 100 senadores. A maioria republicana é estreita, os republicanos têm 53 senadores. E o impeachment tem que ser aprovado por 2/3 dos senadores, o que significa que pelo menos 19 senadores republicanos precisam aprovar a deposição do presidente de seu próprio partido. O que vem acontecendo na eleição dos Estados Unidos? O que aconteceu na última? No passado, aqueles estados que votavam ou para um presidente democrata ou para um presidente republicano não votavam alinhados nem para governador nem para senador. Ganhava o presidente democrata, mas eles elegiam um governador republicano ou um senador republicano. Ganhava um presidente republicano naquele estado e eles elegiam um governador democrata e um senador democrata. Isso mudou na última eleição. O voto ficou totalmente verticalizado, alinhado. Aonde ganhou Trump e Hillary, vem ganhando senadores e governadores de seus respectivos partidos. Isso cria um problemaço, né? Por que um senador republicano, de um estado que vota republicano para presidente e governador, vai votar pela deposição do presidente do seu partido? Por isso que é muito improvável. Isso tem que acontecer 19 vezes, 20 vezes ou mais. Então é muito improvável que o impeachment seja aprovado. A decisão, portanto, do Partido Democrata foi de fazer um impeachment, um processo que provavelmente só passará na Câmara para desgastar o presidente. Se isso será bom ou não, visando a eleição presidencial do ano que vem, no caso, favorecer evidentemente o Partido Democrata, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Vai depender dessa guerra, dessa batalha por ganhar mais apoio na opinião pública contra Trump e a favor do impeachment. Isso daí é algo em aberto, é uma disputa em aberto. É nessa situação que se encontra tanto a política quanto a opinião pública nos Estados Unidos.